turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nesse Acorda Vascaínos bem cedinho, nesse sabadão, dia 14 de junho de 2025. Obrigado por você deixar que a gente entre na sua casa, como todos os dias, todos nós, todos os companheiros estão sempre aqui no Ave Mais, canal que você não sei se é inscrito ainda. Se inscreva, dá uma curtida aqui embaixo, é importante para nós, para a gente alcançar números legais do Ave Mais, que é um canal alternativo. Tem o AV Games, tem o História Contada, tem o Fala Mais Vascão e tem o Acorda Vascaínos. Você gosta da programação? Quer sugerir alguma coisa? Aqui embaixo deixa a sua mensagem. Bom, agora a gente vai ter um recesso. A gente vai ter 30 dias sem jogo do Vasco. O time está de férias, sim, 10 dias por lei, já antecipando o final do ano. O Vasco volta às suas atividades no dia 24, 10 dias de 13 a 23. E a partir do dia 24, a expectativa aí do que vai ser feito com o departamento de futebol agindo já com Admar Lopes, o seu novo diretor executivo. A formação de uma equipe ainda mais competitiva, que deixou uma ótima impressão no jogo com o São Paulo, animador. O Vasco volta a jogar dia 12 de julho contra o Botafogo em Brasília, e já no dia 15 sobe o morro, vai a Quito, enfrentar o Independente Del Valle num jogo importante da repescagem da Copa Sul-Americana. Deixou aí uma esperança, a atuação que o Vasco fez diante do São Paulo, um time consistente, um time jogando junto, um time bem preparado, em função até de tempo para treinar, e é o que o Vasco vai ter nesse período. Mas eu queria falar sobre um ponto que eu acho que é um ponto que precisa ser tocado, porque a gente vai ficar esse período sem jogar, como muitos clubes vão ficar. São 16 equipes da primeira divisão do futebol brasileiro que não vão jogar, e tudo vai parar em função desse super mundial organizado pela FIFA, que conta com Palmeiras e com 3 rivais do Vasco, últimos campeões da Libertadores: Flamengo, Botafogo e o Fluminense. Na verdade, Botafogo, Fluminense e Flamengo de forma decrescente. O que a gente deve pensar a respeito disso? Eu acho que nada. Acho que não dá para a gente sofrer por isso. É triste? É claro que é triste. A gente gostaria muito de estar ali, mas não adianta, a gente não foi competente. A gente não tem sido competente nesses últimos anos, a gente não tem sido capaz de brigar por títulos e principalmente com essa projeção para chegar numa competição como essa. A gente tem 4 últimos campeões de Libertadores jogando essa competição. A gente vai ver 3 rivais nossos que se organizaram, que formaram equipes, que formaram times, que investiram, enquanto o Vasco briga internamente. Enquanto o Palmeiras era campeão, enquanto o Flamengo era campeão, enquanto o Fluminense era campeão, enquanto o Botafogo era campeão, o Vasco brigava para subir para a primeira divisão. O Vasco brigava para virar SAF. O Vasco brigava para não cair. O Vasco brigava. É o que o Vasco mais faz nesses últimos anos. A gente tem aí mais uma discussão que envolve a recuperação judicial e um possível movimento do ex-presidente Jorge Salgado quanto à questão de receber uma proposta de 90% de deságio por ter investido 25 milhões, ter colocado 25 milhões, 90% de deságio com muitos anos para pagamento. E a gente vê que é o que mais acontece no Vasco ultimamente. Eu vejo a ação do Jorge Salgado como a ação de alguém que quis ajudar. Porque se ele botou 25 milhões, é porque alguém pediu para botar. Ou então ele, na questão do exercício da presidência, resolveu botar. E acho que está errado, porque o Vasco vive nesses últimos muitos anos de ajudas. Para quem é mais antigo, o Vasco tinha ajuda dos grandes comerciantes portugueses. Você já deve ter ouvido essa história. De Arthur Sendas, de Manuel Monteiro, gente que era da rede de supermercados, que botava grana, botava dinheiro, ajudava. Quando o Tostão veio para o Vasco, Tostão, a gente está falando lá dos anos 70, já tinha sido cotizado assim. Quando o Bebeto veio para o Vasco, foi Jorge Salgado que contratou.
O Vasco sempre viveu nessa penúria, o Vasco sempre viveu nessa enorme dificuldade. Sempre pessoas que emprestavam mútuos. É só você pegar nos balanços do Vasco dos últimos anos, está lá mútuo. A palavra mútuo é um empréstimo com juros para ser pago depois. E alguém botava um dinheiro na frente e não recebia. E hoje você vê uma discussão dessa de Jorge Salgado, que foi o presidente que fez o acordo com a 777, e as pessoas se dividem quanto a ele tem que pagar, ele botou a 777, ele tem mais aqui não receber. Eu acho errado. Eu acho muito errado. Acho errado já o empréstimo. Acho que emprestar dinheiro, como o Vasco vem emprestando nesses últimos anos, é muito errado. Porque o Vasco precisa viver das próprias pernas. Mas eu estou falando aí dos anos 70, gente. Dos anos 80 com Jorge Salgado e Bebeto. Dos anos 70 com Tostão. Dos anos 90 com tantas outras artimanhas como essas. De pessoas que botaram dinheiro, de gente que emprestou dinheiro e que não viu dinheiro. A gente tem o exemplo aí do Carlos Leite, empresário, que foi achincalhado por ter botado dinheiro e que sumiu do Vasco. Você percebeu isso? Que não ajuda mais o Vasco porque simplesmente por não ter recebido, preferiu não ajudar mais. E assim se forma uma imagem de um clube que tem como ponta final não participar do Mundial. O Vasco não joga o Mundial por isso, exatamente por isso. É um pouco do retrato do Vasco desses últimos anos, dessas últimas décadas. Viver de empréstimos, viver de favores, viver de brigas, viver de política. É muito aberto quando a gente vê o Vasco vencer o São Paulo por 3-1. Pessoas que falam claramente de que agora, cadê a crítica ao Felipe? Cadê a crítica ao departamento de futebol? Como se ganhar do São Paulo fosse algo épico. Não, é uma obrigação do Vasco. O Vasco não ganhava do São Paulo há 13 anos. Não dá para a gente também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existe erro, sim. Nos últimos muitos anos do Vasco, todos erraram. Absolutamente todos erraram. Acho que o presidente Pedrinho tem uma oportunidade grande de melhorar, tem uma oportunidade grande pela sua índole, pelo seu caráter. Mas não dá para ser isento diante daquilo que estava acontecendo. O Vasco, a última rodada antes do final do Mundial, antes do início do Mundial, perdão, teve que ganhar do São Paulo no Morumbi, fazer uma atuação perfeita em função de um treinador que passa a ser o esteio maior, porque senão estaria na zona do rebaixamento. Se isso é motivo de você celebrar, de você achar que é maravilhoso, claro que é pelo resultado, pela forma que aconteceu, mas a culpa é do Fernando Diniz. O mérito é do Fernando Diniz, o mérito é dos jogadores, o mérito não é de quem dirige, o mérito não é de quem dá as cartas. O departamento de futebol do Vasco precisa melhorar, o departamento de futebol do Vasco precisa crescer, precisa investir. Chega aí o diretor executivo Edmar Lopes, que a gente espera, apesar de não conhecer, que possa fazer um bom trabalho, mas que tenha liberdade para fazê-lo, que tenha capacidade de buscar bons jogadores, porque não dá para mascarar que o Vasco precisa reforçar. E a gente vai ficar um tempo parado exatamente por isso, porque sempre, nas vitórias ou nas derrotas, os comentários são sempre políticos. Nas vitórias ou nas derrotas, a gente consegue ter uma certa briga. A gente abre um dia depois do jogo contra o São Paulo, uma vitória muito boa. A notícia é que Jorge Salgado quer empatar a RJ. Nós abrimos o sextou de ontem falando da nota de resposta do Jorge Salgado. Essa é uma razão pela qual o Vasco, aliás, essa é a principal razão pela qual o Vasco não disputa o Mundial. Porque as pessoas não se entendem. Aqueles que emprestam querem receber, mas são acusados que querem receber muito e acusam que estão sendo, de alguma maneira, achincalhados porque querem receber o dinheiro que eles emprestaram, mas com deságio de 90%. Quem tem razão nessa história? Quem tem razão? Acho que o Jorge Salgado, ele nunca botou o Vasco na justiça, isso aí eu concordo. Ele nunca foi uma pessoa que cobrou abertamente. Quer receber o dinheiro dele, faz parte da gestão querer pagá-lo da maneira como convém, da maneira como pode acontecer. Mas essa discussão é uma discussão inócua, é uma discussão que mostra exatamente a cara do Vasco. Como eu disse, de Tostão, passando por Bebeto, até hoje, esse é o assunto principal na história do Vasco. E exatamente por isso, quase 50 anos depois,
que a gente continua discutindo esses assuntos. E é por isso que o Vasco não disputa o Mundial. Que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente melhore, que a gente evolua, porque não há mais espaço, não há mais paciência, não há mais saco da gente ficar em casa, vendo os outros jogarem, aqueles que eram nossos adversários e que perdiam para nós, aqueles que há pouco tempo, o Fluminense até 23 nunca tinha sido campeão de uma competição sul-americana, o Botafogo 21 disputou a segunda divisão com a gente, ganhou da gente, subiu e virou o que virou. O Flamengo esteve na bica, lembra a questão lá do jogador da Portuguesa, para cair para uma segunda divisão, mas se reestruturou, melhorou. Só o Vasco que não. O Vasco é como um cachorro que morde o rabo. Está sempre tendo o mesmo problema. Por isso, a gente não joga o Mundial. Grande abraço. Estou logo mais no canal Atenção Vascaínos, no Arquibancada do AV. Tchau.